Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos a primeira obra codificada por Kardec da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente na introdução, no item 7, entramos ontem no item 7. Ontem não, vamos explicar, não é? Por que não entramos ontem no item 7? Porque não gravamos? Porque estamos tendo certos problemas com o tratamento do canal de um dente. E às vezes a dor nos perturba um pouquinho, não é? Parece natural. Então não queremos aqui também prejudicar o estudo, porque é importante que o nosso pensamento esteja o melhor possível, não é? Para estudar tem que ser assim. Então pedimos desculpas e agradecemos a compreensão dos amigos e as preces, que são sempre bem-vindas, não é? Muito bem. Então ontem vimos o primeiro parágrafo do item 7. Para muita gente, a oposição das corporações científicas, quer dizer, quando a ciência se opõe, fala mal de alguma coisa que acham que está errado, os cientistas, constitui, quando não uma prova, pelo menos uma forte presunção contrária. Realmente, é de peso, né? Porque os cientistas estudam as situações de forma científica, que existe um método, não é? O método experimental, o método que está ali construindo no fato o que realmente é. Assim se propõe, não é? A ciência. E ele diz: não somos dos que se rebelam contra os sábios, pois não queremos que digam que os insultamos. Muitas vezes o ego fica um pouco suscetível e ressentido diante de uma crítica. Kardec não quer, de forma alguma, passar essa ideia. E ele diz: ao contrário, nós os temos em grande estima, os cientistas, e ficaríamos muito honrados se fôssemos contados entre eles. Sim, porque Kardec também era um pesquisador e dentro, professor, e dentro do trabalho de codificação da doutrina espírita, ele foi extremamente científico, usando o método experimental. Mas, diz Kardec, mas a opinião deles não pode representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável. Então não é porque alguém se diz: ah, mas eu sou cientista, que o que é dito é algo que fica assim, é isso e acabou, não se fala mais nada, né? Principalmente no tema ao qual a doutrina espírita se dedica a estudar, que foge dos parâmetros conhecidos da ciência do mundo. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de os apreciar e explicar, sai da experimentação e aí ele passa a explicar, a considerar, o campo está aberto a conjecturas. Peraí. Chamar a atenção, né? Toda criança gosta. Continuando aqui. Cada um constrói o seu sistemazinho que deseja fazer prevalecer e o sustenta com obstinação. Não vemos diariamente as opiniões mais contraditórias serem alternativamente preconizadas e rejeitadas, ora repelidas como erros absurdos e depois proclamadas como verdades incontestáveis? É interessante isso, né? A gente sempre lembra daquele exemplo do ovo. Ah, faz muito bem comer um ovo de manhã. Ah, não tem nada a ver. Aí depois, não, mas tem uma pesquisa que prova isso. Ah, mas tem outra pesquisa que prova o contrário. O que é interessante, não é? Então, há uma certa parcialidade na imparcialidade científica, muitas vezes.
não é? Porque existem estudos que provam, estudos que não comprovam, e pode-se então entrar-se num campo de discussões, não é? Mas afinal são todos estudos científicos. É interessante nós não cairmos nessa malha de argumentação, contra-argumentação, e entendermos que faz parte da pesquisa científica isso mesmo. Alguns estudos chegam a determinadas conclusões, outros chegam a outras. Até porque podem ser vistos de ângulos diferentes os estudos, não é? Kardec, eu vejo assim, embora ele fale com muita naturalidade, uma certa chacoalhada de verdade. Cada um constrói o seu sistemazinho, a verdadezinha, porque tem a verdade, o contexto está acima de todas as pequenas verdades humanas. Né? Então, cada um constrói o seu sistemazinho que deseja fazer prevalecer. A sua verdade está acima das outras pesquisas, dos outros cientistas, que muitas vezes nem são considerados como tal, como no caso do próprio Kardec, né, por estar estudando coisas que fogem à realidade material. Cada um constrói o seu sistemazinho que deseja fazer prevalecer e o sustenta com obstinação. Não vemos diariamente as opiniões contraditórias serem alternativamente preconizadas, defendidas e rejeitadas, ora repelidas como erros absurdos e depois proclamadas como verdades incontestáveis? Porque quando ele diz aqui que há uma sustentação com obstinação, essa obstinação pode nos tirar essa imparcialidade de observarmos cada questão, porque já compramos meio uma ideia, já defendemos meio que um partido, né? Um partido de ideias, né? Não tem nada a ver com política isso, pelo amor de Deus. E continua ele dizendo, os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos, o argumento sem réplica. Sim, contra fatos não há argumentos, fato diz tudo. Na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem prudente. Então, eu não tenho fatos, eu não posso dizer que é ou que deixa de ser. Eu posso presumir, eu posso, como ele mesmo diz, dar uma opinião, mas não estabelecer essa opinião como verdade, que para isso eu teria que ter fatos. Não é simplesmente dizer, não, isso não faz sentido, mas baseado em quê? Muitos cientistas queriam que Kardec provasse, o Kardec muitas vezes vai dizer isso. Prove você que não é. Prove que é uma mentira. Prove que não é isso. O interessado que prove, não é? Então ele diz, na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem prudente, sem dúvida. No tocante às coisas notórias, a opinião dos sábios é com toda razão digna de fé, notória, em que os fatos deixam patente aquilo é amarelo, patente amarelo. Não é? Ou a fórmula química da água é essa. Porque até sobre o amarelo, se nós colocarmos um daltônico, ele pode não concordar com o resultado da análise, não é? Mas vamos explicar que ele não vê a cor amarela por causa do daltonismo. Então, isso também é notório, né? É fato. Então, no tocante às coisas notórias, a opinião dos sábios aqui os cientistas, é com toda razão digna de fé, pois eles sabem mais e melhor do que o vulgo, que é a pessoa leiga. Mas, em termos de princípios novos, ou seja, que a ciência não domina, são princípios novos, de coisas desconhecidas, sua maneira de ver é quase sempre hipotética, porque não estão mais livres de preconceitos do que os outros.
Ah, então, mas isso aqui é uma ciência nova. Como é que um cientista que estuda coisas diferentes daquela que agora está a se estudar pode afirmar com tanta categoria que aquela situação nova que está acontecendo é isso ou é aquilo? Tem que ser pesquisado antes de se, assim diz o bom senso, e também a mente científica diz isso, senão é uma incoerência, não é? Mas, em termos de princípios novos, de coisas desconhecidas, sua maneira de ver é quase sempre hipotética, porque não estão mais livres de preconceitos do que os outros. Direi mesmo que o sábio talvez tenha mais preconceitos do que qualquer outro. Por quê? Porque já tem lá o seu banco de verdades e vai defendê-las. Pois uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista em que se especializou. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, etc. Todo homem que faz uma especialidade, a ela se aferra com todas as suas forças. Tirai-o daí, e vereis quase sempre delirar por querer submeter tudo ao mesmo crivo. Então, vamos dizer assim, as ciências naturais, os fatos, eles têm muitos campos e até mesmo formas de se ver uma determinada coisa. Se vamos falar de uma agressão doméstica, não é? Um caso de agressão doméstica. Então, nós vamos ter aí uma visão do jurista, vamos ter uma visão de lei e vamos também ter, concomitante a isso, uma visão psicológica, não é? Se for alguma agressão que necessite de cuidados médicos, teremos também aí uma visão médica. Então, cada um vê através do seu olhar, vamos dizer assim, de especialidade na vida. Todo homem que faz especialidade, todo homem que faz uma especialidade, a ela se aferra com todas as suas forças. Tirai-o daí, e o vereis quase sempre delirar por querer submeter tudo ao mesmo crivo da sua especialidade. É uma consequência da fraqueza humana. Consultarei, pois, de bom grado e com toda confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre a força motriz. Mas eles me permitirão, sem que isso afete a estima a que tem direito por seu saber especial, que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas sobre o espiritismo do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. Então, se reserva o direito, assim, eu estou ouvindo você, mas eu sei que nesse campo eu sou especialista, você não é. Mas sou cientista, Kardec vai dizer, eu também. Mas sou de uma ciência que o seu saber não abarca, não abrange. E Kardec vai continuar aqui. As ciências vulgares se apoiam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular à vontade. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências que têm vontade própria e que nos provam a todo instante não se acharem subordinadas ao nosso capricho. Então, espíritos não se subordinam às nossas vontades. Por quê? Porque são individualidades. E cada um também tem a sua própria vontade. Não são forças como os polos magnéticos que podem ser submetidos a ações experimentais. As ações experimentais com os espíritos são ações de parceria e não de submissão, não é?
Então amanhã daremos continuidade ao nosso item de número 7 da introdução de O Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.